Quando falamos de histórias que lidam em algum grau com exploração espacial ou que contêm seus elementos cósmicos, normalmente nos deparamos com uma perspectiva mais edificante da humanidade, onde ela foi capaz de evoluir de tal forma a poder colonizar todo um sistema estelar ou até mesmo toda uma galáxia, que encontra problemas aí volta e meia, mas ainda assim é a humanidade o ponto central e tem o poder de moldar o seu entorno e agregar significado para a sua existência. Mas quando encaramos a vastidão do cosmos através de uma outra perspectiva, nos deparamos com a indiferença da natureza, o choque das vontades e a ausência de significado. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre o horror e o que é o pessimismo cósmico. Agora, antes de ir ao espaço, vamos primeiro fazer uma breve recapitulação da evolução do gênero do terror-horror. Gênero este, aliás, que, em tese, sempre existiu. Afinal, todo folclore, mitologia ou sistema de crenças através da história e das civilizações possui algum tipo de lenda ou narrativa cuja função é incutir o medo, e as bases para aqueles que viriam a ser os elementos mais comuns do gênero já estavam nessas narrativas de alguma forma, pois praticamente todas elas evocam assuntos como a morte, o pós-vida, o demoníaco, o fantasmagórico, a escuridão, a bestialidade, o insólito e o desconhecido. Foi a partir do século XVIII que o pensamento racional ganhou força com o Iluminismo, liderado pela elite intelectual europeia. E então, o mundo passou a ser explicado por métodos racionais e o avanço de diversas áreas da ciência possibilitou que o homem conseguisse compreender o funcionamento da natureza e assim conseguir manipulá-la a seu favor, originando a Revolução Industrial e fazendo com que o ser humano dependesse cada vez menos das variáveis naturais. E é justamente nesse século que surgiram as primeiras obras da literatura gótica, onde são apresentados os primeiros elementos considerados sobrenaturais. Afinal, antes não havia muito claro esse conceito de sobrenatural, pois qualquer coisa que fugisse um pouco do comum na ficção era acreditada vontade divina, e ela era a realidade, era natural naquele contexto. Mas com o pensamento racionalista, a natureza tinha suas regras bem definidas e bem conhecidas pelo homem. Qualquer coisa que fugisse da nova causalidade natural seria considerada, portanto, sobrenatural. E foi em 1764 que Horace Walpole escreveu O Castelo de Otranto, que é considerado por muitos o primeiro romance gótico. Com visões fantasmagóricas, fatos inexplicáveis, paixões e intrigas, os elementos dessa obra iniciaram o caminho pelo qual este estilo de literatura iria seguir por um bom tempo, servindo de influência para Edgar Allan Poe, Bram Stoker, entre outros autores importantes. A partir de então, o gênero foi se consolidando, até que no século seguinte passou de seu estilo mais gótico para um formato um pouco mais moderno. Incidentalmente, o primeiro marco do cruzamento do terror com a ficção científica não iria demorar a acontecer, pois é em 1818, no comecinho aí do século XIX, que a Mary Shelley usa a ciência como fundamento para levar o gênero a um novo patamar, pois foi seu romance Frankenstein, ou Prometeu Moderno, que é considerado por muitos como o primeiro romance moderno de ficção científica. Ele fala não sobre o medo criado pelo desconhecido, mas sim o medo por aquilo que nós, seres humanos, somos capazes de criar. Mas mais importante do que isso é a noção de que o confronto da existência humana contra forças da natureza que nós não somos capazes de controlar não só possuía um profundo fundamento filosófico no período, como se provou um profícuo nicho a ser explorado na ficção e nas artes até os dias de hoje. E o sucesso imediato de Frankenstein, assim como do gênero em geral durante o século XIX, demonstrou que o público havia assimilado a ideia do medo e dos finais macabros como algo acessível e, mais importante, passível de fruição. Mas qual é a principal influência por trás do sucesso do terror e horror como gêneros nesse período? É mais ou menos simples: uma onda generalizada de pessimismo.
Como eu já falei anteriormente, com o iluminismo na Europa durante o século XVIII, houve uma desconstrução brutal de todo tipo de crença, misticismo e sistema organizado de religião existente. Dali para frente, o que restou das igrejas e crenças vive às turras com o racionalismo e com a ciência. Fato é que a religião e suas instituições, independentemente de quais fossem, davam um mínimo de sentido e uma estrutura moral e de valores para a sociedade. Só que quando os filósofos do iluminismo bateram de frente com esses valores, a sociedade europeia mais alfabetizada se viu sem ter no que acreditar ou se apegar naqueles momentos mais difíceis, melhor dizendo, sem ter algo que os protegesse dos seus próprios medos. Esse caldo então gerou uma formatação normativa e filosófica do pessimismo. Essa linha de pensamento partia do princípio de que nós somos apenas mais uma das inúmeras espécies espalhadas pela Terra. Ideia esta que, como veremos mais à frente, será agravada e elevada ao nível cósmico pelo desenvolvimento da astrofísica contemporânea. Ou seja, além de sermos apenas mais uma de inúmeras espécies aqui na Terra, também somos réis habitantes de um minúsculo e inexpressível ponto na vastidão infinita do cosmos. O maior expoente dessa vertente filosófica do pessimismo é Arthur Schopenhauer, que, como você deve imaginar, espalhou aí a alegria em toda a sua obra através da primeira metade do século XIX. And there was much rejoicing. O Schopenhauer não era conhecido por ser muito popular nas festas, muito por conta do desenvolvimento do seu sistema metafísico ético e naturalmente ateu, que estabelece que a vida humana é regida apenas pela vontade, que, se entendida por um ponto de vista filosófico, seria como uma espécie de Deus presente em todos os humanos sem exceção. Dessa forma, as pessoas precisam sobreviver usando dos seus desejos sexuais para se reproduzir e multiplicar. No entanto, a moderação, ao contrário da vontade, não é uma coisa que toda a humanidade pode afirmar que de fato tem. E devido ao desejo de sempre querer mais, a vontade acaba levando ao sofrimento humano, pois as pessoas nunca estarão satisfeitas com uma coisa só ou com aquilo que já possuem. Todavia, ocorre que, segundo Schopenhauer, a vontade é surpreendida como a coisa em si, a essência do ser humano, e em razão do fato de os seres humanos serem, do ponto de vista cósmico, não mais do que um tipo de ser em meio a vários outros tipos de seres, então o pensador, valendo-se de uma razão analógica, sente-se autorizado a estender essa substância primordial, a vontade, a todos os demais seres, concebendo assim como essência não só do homem, mas do mundo e, em maior escala, é claro, do universo. Dessa forma, a existência humana não é regida por nenhum propósito maior que não a nossa própria vontade. E segundo Schopenhauer, nós estamos, do ponto de vista do pessimismo, entregues à própria sorte. Já falamos um pouquinho do horror e já falamos um pouco do pessimismo. Agora vamos imergir no cósmico. É aqui que partimos deste pálido ponto azul e vamos em direção à vastidão infinita. O que leva a humanidade ao espaço é o desejo de querer e conhecer mais, explorando um universo vasto e cheio de coisas que talvez não devessem ser exploradas de um ponto de vista pessimista. Afinal, se existe vida lá fora, por exemplo, essa vida muito provavelmente possui vontade própria. Vontade essa que pode não estar necessariamente alinhada com a vontade humana. Para ficar um pouquinho mais claro este conceito, vamos pegar aqui como exemplo o filme Alien de 1979, dirigido por Ridley Scott. Uma das interpretações mais comuns sobre o filme Alien é a respeito de seu profundo teor sexual, muito por conta da silhueta fálica da criatura perseguindo a figura feminina representada pela personagem Ripley. Mas vamos aqui oferecer uma outra perspectiva, pois existe aqui uma analogia sobre a sexualidade relacionada à vontade enquanto um conceito pessimista schopenhaueriano. Afinal, não se trata de um filme estritamente sobre o sexo, trata do inevitável confronto entre as vontades inerentes de duas formas de vida incompatíveis. No filme, esse desejo de querer mais levou a humanidade a encontrar uma forma de vida que, no seu próprio desejo de querer mais, ameaça a nossa existência. Mesmo que o Schopenhauer não tenha aí conhecido o conceito de ficção científica, e mesmo que o Ridley Scott provavelmente nunca tenha lido Schopenhauer, existe aqui um ponto de inflexão e reflexão entre as obras do pensador e do cineasta. Só lembrando aí a todo mundo que está assistindo de que isso não é uma comparação, e sim apenas um exercício interpretativo.
E seguindo um pouco mais nesse exercício entre o Schopenhauer e o filme Alien, a experiência interna do indivíduo assegura-lhe mais do que o simples fato de ele ser um objeto entre outros. Essa experiência interna também revela ao indivíduo que ele é um ser que se move a si mesmo, um ser ativo cujo comportamento manifesto expressa diretamente a sua vontade. Para o Schopenhauer, o corpo humano é apenas uma veiculação da vontade, tal como aparece sobre as condições da percepção externa de nós mesmos, mediada aí, como dissemos antes, pelo princípio da razão. Ou seja, em outros termos, o que se quer e o que se faz são uma e a mesma coisa, só que vistos de perspectivas diferentes. E aqui vale uma última observação sobre o filme Alien. O personagem Ash, curiosamente um androide, descreve a criatura como um organismo perfeito, pois só o que ele faz é matar e se reproduzir. Ou seja, só o que ele faz é satisfazer sua própria vontade e obedecer à sua natureza, que, como toda a natureza, é absolutamente amoral. I admire its purity, a survivor, unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality. Indo além dessas criaturas, quando falamos do cenário cósmico, também estamos falando do limiar do conhecimento humano e qualquer passo além é um passo rumo ao completo desconhecido. E é esse completo desconhecido que o autor Howard Phillips Lovecraft ele utiliza em suas histórias, indo por um caminho muito diferente de autores de séculos passados, como já citado Horace Walpole. O próprio Lovecraft uma vez afirmou que o verdadeiro conto bizarro tem algo além de um assassinato secreto, de ossos ensanguentados ou de lençóis assombrados arrastando correntes, bem de acordo com as regras. É preciso criar certa atmosfera do pavor ofegante e inexplicável que se sente diante de forças externas desconhecidas, e com potencial para se tornar a trama central daquela que é a mais horrível das concepções do cérebro humano, uma suspensão ou derrota das leis da natureza. Essa derrota das leis da natureza, essa quebra do nosso mundo comum, é o que leva a humanidade ao desespero, pois se nosso cérebro não consegue compreender o que está ali, a sanidade vira uma fina neblina que se dissipa rapidamente, e utilizar o limiar do conhecimento humano como ponto de partida para o desconhecido é o principal recurso do horror cósmico para perturbar os seus leitores. Bom, agora já falamos do horror, do pessimismo e do cosmos. Então, agora está na hora de juntar tudo isso. Mas antes, vamos pôr mais lenha aí na fogueira do pessimismo. O pessimismo do Schopenhauer encontra sua extensão no pessimismo de outro pensador, o italiano Giacomo Leopardi. A visão de Leopardi considera que toda a felicidade alheia é apenas aparente, que a vida humana não possui um propósito pelo qual se vale a pena lutar, e que todos os humanos estão condenados à infelicidade na Terra. Enfim, um cara de felicidade realmente contagiante. And there was much rejoicing. O Leopardi dizia que as pessoas viviam em estado de felicidade que era ilusório em tempos primevos, quando se vivia em um estado de natureza antes de um processo civilizatório colocado em movimento pela razão humana. Uma felicidade ilusória aí que se acabou quando surgiu o desejo de abandonar esse estado de sublime ignorância para partir em busca da verdade. A razão foi o que evoluiu os seres humanos, ao mesmo tempo que revelou nossa vaidade, descobrindo o mal, a dor e a angústia. Bom, depois de toda essa injeção de alegria em nossos sistemas circulatórios, vamos agora acrescentar o cósmico. O cósmico, após o pessimismo aqui, deve ser entendido segundo a visão de Leopardi de que o mal, a dor e a angústia permeiam todo o universo de diversas formas. A partir desse ponto de reflexão, Leopardi abandona a ideia de natureza como algo essencialmente benigno para os humanos. Em verdade, seu pessimismo é expandido para uma escala cósmica, daí surgindo a expressão pessimismo cósmico. O pessimismo cósmico é a noção, segundo Leopardi, de que todas as pessoas, em todos os tempos, incluindo o futuro, em todos os lugares como o espaço sideral, sob qualquer forma de governo em todos os tipos de companhia, são necessariamente infelizes. A infelicidade não estaria de fato ligada a uma condição relativa de um indivíduo ou a uma condição histórica. Ela seria uma condição absoluta e inerente de características eternas e imutáveis. O pessimismo cósmico, que é baseado em um materialismo absoluto, leva Leopardi a negar a possibilidade de redenção da infelicidade e, portanto, qualquer possibilidade de mudança.
Nesse ponto, você já deve ter notado que a visão de Leopardi converge com diversas obras da literatura, cinema, quadrinhos e afins, pois considera que a natureza não é mais vista como uma mãe carinhosa e provedora, mas como um mecanismo cego, indiferente ao destino de suas criaturas, um cruel mecanismo automático no qual o sofrimento dos seres e sua inevitável destruição são praticamente uma lei essencial. E é claro que tentativas de se rebelar contra a inexorável crueldade da natureza vão surgir nas obras ficcionais, mas normalmente são enfadonhas. E é por isso que, na perspectiva pessimista, os humanos precisam se resignar, assumindo uma postura contemplativa, desapegada e até mesmo irônica. O fato curioso é que nessa fase do pessimismo cósmico de Leopardi, a razão é reavaliada. O poeta não descarta completamente a ideia de progresso. Na verdade, ele entende que o progresso é essencial para o nascimento de uma sociedade nova e melhor, porque esta seria mais consciente do fato de que a natureza, mesmo sendo provedora, ainda assim é um inimigo do homem e fonte de seus males. Segundo ele, apenas através do conhecimento dessa verdade que os humanos podem enfrentar eventos adversos com um pingo de dignidade. O pessimismo enquanto sistema filosófico já foi há muito superado, mas deve ser entendido como um reflexo do seu tempo e das dúvidas sobre o futuro, o presente e o passado que existiam ali naquele contexto. Pensadores como Schopenhauer e Leopardi tinham bons motivos para duvidar do significado da nossa existência na história, assim como nós temos bons motivos para pensar sobre o que existe lá fora, aguardando a nossa chegada aí aos confins do universo. Chegada essa que dificilmente será de forma física, mas sim intelectual, o que de certa forma nos afasta de alguns perigos relacionados à nossa integridade física. Por exemplo, se um xenomorfo atacar uma sonda, o máximo que vai nos acontecer é ficarmos bravos pelos bilhões investidos e o tempo gasto. Entretanto, quando falamos da parte mais intelectual, do aumento do conhecimento, percebemos cada vez mais o quão insignificantes somos perante o universo e, mesmo assim, temos a capacidade de, aos poucos, compreendê-lo. Mas como falamos durante todo o programa, um passo além do nosso limiar de conhecimento é um passo rumo ao desconhecido. E no espaço, você já sabe o resto. Agora, dando uma olhadinha por cima em algumas obras mais contemporâneas, percebemos que estas estão inseridas em um mundo que está tomado por uma atitude, no geral, segregacionista, isoladora e pessimista. Quase como um reflexo aí de certos passados longínquos, mas outros nem tanto. O constante medo do fracasso, medo do outro e medo do desconhecido são os principais pilares das recentes convulsões políticas e sociais que assolam o mundo. E o que o Lovecraft, Schopenhauer, Leopardi e Rick Sanchez, por exemplo, estão tentando nos dizer é: parem com isso. Isso não vai levar a lugar algum. When you know nothing matters, the universe is yours. And I've never met a universe that was into it. The universe is basically an animal. It grazes on the ordinary. Creates infinite idiots just to eat them. You know, smart people get a chance to climb on top, take reality for a ride, but it'll never stop trying to throw you. And eventually it will. There's no other way off. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Se você curtiu o conteúdo, dê um like aqui no vídeo, compartilhe também com aqueles seus amigos que podem se interessar pelo tema. Também dê uma olhada na descrição do vídeo, porque lá colocamos links de várias outras produções nossas, entre artigos, podcasts e outros vídeos que têm a ver com esse tema. E é claro, se inscreva no nosso canal clicando nessa formiguinha que está aparecendo aqui e também ative esse bendito sininho aí embaixo para ser avisado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Aproveite e deixe aí nos comentários sugestões de outros temas que vocês gostariam que abordássemos aqui nessa série O que é do Formiga Elétrica. É isso, até a próxima!